Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Live com a Nutri. Muito especial hoje. Vamos falar sobre ansiedade. Estamos aguardando. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Eliane, muito bom ter pessoas queridas, é uma energia boa, encontrar amigos, pacientes, alunos de oficinas, do grupo de desafio. É um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês em mais um Papo com a Nutri, esse momento especial, né, que a gente vai trocar ideias, informações, está gerando conteúdo para vocês, para ajudarem, né, nesse momento de confinamento, mas para toda a vida, né? A gente tem que aproveitar esse momento e tirar como aprendizado, né? Em toda situação de crise, a gente precisa se reinventar, a gente precisa aproveitar, né, para crescer como seres humanos, em tudo que a gente possa. Então, eu estou escolhendo profissionais e temas que possam estar fazendo uma conexão com o meu trabalho, né, relacionado à nutrição, à saúde, à qualidade de vida. E a Aline vai ter muita informação bacana, muito conteúdo para estar nos ajudando. Então, por enquanto, as pessoas que estão aparecendo aqui para mim são todas conhecidas. Eliane, Norma, seja bem-vinda. Adri, Suzy, sejam todos, que espero que seja mais uma noite proveitosa para todos, de muito conhecimento, informação e troca. Aqui no cantinho, vocês vão ver que tem um quadradinho embaixo, que tem uma interrogaçãozinha, tá? O que vocês quiserem fazer de pergunta, vocês já podem ir colocando nesse quadradinho, tá? O aviãozinho, a setinha embaixo, vocês podem estar compartilhando com os amigos, familiares que vocês acham que vai ter uma conexão. Eu vou colocar aqui para vocês o tema, ansiedade nos relacionamentos. E vamos ver se a Nutri consegue fixar isso aqui, porque ela aprendeu. Patrícia, Ceci, sejam bem-vindas. Estou aguardando só a nossa convidada aparecer para a gente poder começar essa troca de conhecimentos aqui. Ansiedade. Deixa eu escrever o tema. Pronto. Aline, cadê você? A Dani não sabe, gente, ainda colocar. Para fixar aqui o comentário. Bom, esse é o nosso tema, vamos falar sobre ansiedade. E é só esperar. Cadê a Dona Aline? Eu falei com ela agora há pouco, gente. Tá tudo certinho, tá tudo bonitinho pra gente já estar começando. Então, eu sou Dani Ladeira, nutricionista funcional e ortomolecular. Toda quarta-feira nós temos o Papo com a Nutri. E aos sábados a gente tem uma mini oficina, onde eu realizo uma receitinha saudável para poder estar ajudando vocês, né, nesse momento de novas experiências, estimular todos a poderem ir para a cozinha, quem não tinha tempo, né, quem não tinha esse hábito de uma alimentação em casa, hoje está podendo se cuidar um pouquinho mais. E isso que é importante, a gente está buscando saúde, não só para melhorar a imunidade, para prevenirmos essa doença, mas quando a gente coloca a gente ter saúde física, mental, espiritual, né, a gente está colocando o equilíbrio, né, a qualidade de vida, o bem-estar, e isso que é o importante. A Nutri colocou, então, estamos hoje completando 10 dias de um grupo de desafio de qualidade de vida, e está sendo uma troca muito bacana, onde a gente está com conhecimento, trocando conteúdo, os parceiros estão dando as suas dicas, e isso está ajudando em muitas pessoas colocarem uma rotina, né? Porque às vezes a gente fica perdido, a gente já tem a nossa rotina, muda, o que eu preciso fazer? Então, é um momento que está sendo muito bom
para os participantes e com certeza para mim também. Eu me incluo na rotina e ensinar, contribuir é importante demais. Deixa eu ver quem é que está com uma carinha aqui. Não, acho que alguém apertou aqui errado. E vamos aguardando. A Aline ainda não entrou. Então, a ansiedade, né, ela é de grande importância para a gente conseguir equilibrar isso tudo. Eu vou deixar ela, claro que ela que vai estar falando mais, mas por que eu pensei em escolher, né, esse profissional? Porque a ansiedade a gente vai vendo como que todo mundo descarrega, né, seus probleminhas da ansiedade aonde as emoções? É na comida, né? A gente vai para a comida, se a gente está ansioso, se a gente está triste, se a gente está depressivo, isso tudo vai muito para a comida. Então, por que não pedir para ter esse profissional aqui conosco, nos ajudando? Gente, eu não estou conseguindo. Quem conhece, dê uma ajuda aqui, porque eu não estou achando a Aline. Ah, achei, está aqui. Vamos lá, dona Aline. Peraí, pessoal, a Nutra-G se enrola, a tela trava. E olha, aqui, vamos lá. É importante a gente ter as dicas de como a gente vai conseguir controlar essa ansiedade, né? E associar com a alimentação. Oi, Aline! Olá, olá. Seja muito bem-vinda. Estou muito Obrigada. feliz de você ter aceito esse convite, porque o público já gosta, né, do tema, é um assunto que desperta, né, o interesse das pessoas, falar sobre ansiedade e tudo. E a Aline fez ano passado uma palestra muito bacana no grupo que eu faço parte, que é o Mais, um grupo de mulheres, e foi uma palestrante assim, que hoje, quando eu mandei pelo WhatsApp, eu tive muitos retornos positivos, então eu tenho que contribuir, né, compartilhar com você, te parabenizar, porque foi muitas pessoas dando esse retorno positivo, que adoraram que fosse você para estar aqui conosco. Então, conversei aqui um pouquinho com as pessoas. A Aline, ela é psicóloga, terapeuta familiar e de casal, sexóloga e facilitadora de constelação familiar. É um momento que a gente precisa muito ter esse profissional para nos ajudar, né, Aline? A controlar toda essa demanda, que eu imagino o quanto que você esteja, né, assoberbada de atividade. E é muito bacana você poder contribuir e ajudar as pessoas, né, com o seu trabalho, com o seu ensinamento. Então, estamos aqui hoje para escutar um pouquinho de como está essa tua visão, né? Porque como que está a ansiedade, principalmente nessa sua área, como é que está a ansiedade das famílias? A gente sabe que está todo mundo ansioso, isoladamente, Sim, né? Pensando. sim. Mas quando a gente para pensar na ansiedade da família, como é que está isso, Aline? O que você tem para nos falar e nos orientar, né? Tá. Então, na verdade, a gente falar de ansiedade dentro da família, né? Nesse momento de pandemia, mais ou menos a mesma coisa que a gente. É como se fosse falando exatamente a mesma coisa. Pandemia e ansiedade é quase como se fosse igual, né? Só que é tudo muito novo. É tudo muito novo, inclusive para os profissionais de psicologia. Tá? Assim, a gente faz parte, eu faço parte de um grupo de estudo, de apoio mútuo, inclusive que a gente está montando um material a respeito de tudo que a gente está observando nesse momento e principalmente de quem está ativo, de quem está atendendo. Tem profissional que está atendendo em hospital, tem profissional que está atendendo online, que é o meu caso. E aí a gente está fazendo umas anotações, montando tudo. O que a gente percebe, Dani? Efetivamente, ansiosos estamos todos, né? E aí a gente tem diversos quadros familiares, porque cada família está vivendo a sua ansiedade à sua maneira. E lógico que ainda dentro disso a gente ainda tem as exceções, porque a gente vai falando aqui um pouco do geral, né? Do que está acontecendo de forma generalizada. Tem os casais que são casalzinho fresco, tá? Que estão vivendo esse momento de isolamento social. Tem casal que já tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, são duas realidades diferentes. Os casais que têm família multigeracional, né? Que é aquela que tem
mãe, avó, tem Presente. é, que tem sogra e filhos, e aí aquela meio que bagunça dentro de casa. E tem os casais que estão separando, tá? A gente tem um número já grande de registros na China e de registros nos Estados Unidos de pedido de divórcio nesse momento, Que dentro loucura, desse né, período gente? de pandemia, sim. Assim como também a gente tem, infelizmente, um aumento considerável de violência doméstica também, tá? Mas assim, se vocês conhecem alguém que está passando por isso, assim, antes da gente entrar num outro, assim, eu me sinto responsável por falar isso. Sim. Se você sabe de alguém que está vivendo uma violência doméstica, vizinho que seja, em violência doméstica a gente mete a mão sim, mete a colher sim, porque você salva uma vida, tá? E se a pessoa não denuncia, o vizinho pode denunciar, é só ligar para o 180 e dizer, porque às vezes a pessoa não se sente forte o suficiente para poder pedir ajuda, tá? Sim. Então, assim, a polícia está trabalhando, briga de marido e mulher é caso de polícia, não é caso de não meter a colher, tá? Mas aí vamos Nossa, voltar pro. tão pouquinho tempo, quanta coisa, né? Quantos núcleos, né, que vocês estão vivenciando muito mais, né, a fundo, né, dessa situação. Famílias, casais, casais recém-casados, casais com família, casais se divorciando. É louco, né? Porque fora Sim, todo o problema, né, que a gente tem externo, o problema interno, familiar, de relacionamento também tá grande, né, Aline? sim, tá muito Caramba. grande. Esses dias como a gente tem uma prática de consultório, a gente escuta a intimidade das pessoas, né? E esses dias eu achei muito engraçado um meme que falando assim, só os casais casados estão transando. Aí o meme é o carinha tipo assim, Oi. tipo, quem disse? É. Né? Porque também a gente percebeu uma queda na intensidade da libido, porque parece que os casais estão mais interessados em praticar receitas novas, tá uma mania de fazer pão, de fazer fermento, alimentar fermento, que tá tudo muito legal, Muita tá? criatividade, né? Muito criativo, tá o pessoal louco assistindo, fazendo maratona de série e tal, muito legal também. Mas aí chega Tem na o hora de dever de dormir, casa, né? O dever de casa tipo, tem que ser feito, não só das é, crianças. aí tipo, deixa pra lá, né? E aí as pessoas têm tido uma queda relativamente alta no desejo sexual e na prática sexual mesmo, um casal sadio, tá? Tô falando de um casal sadio. Uhum. Sem falar do casal que tá com um problema, assim, é lógico que tem as exceções, tá, gente? Se você tá aí vendo e tá tendo uma vida sexual bacana com o marido, tá em dia e tal, tá sorrindo, que bom. Vamos sorrir, gente. Deixa eu sorrir É, aqui, tá? que bom, tá? Mas Olha, aí, eu vamos já lá. tenho aqui um comentário que entra também nesse núcleo. As pessoas que moram sozinhas é um outro agravante também, né, Sim, Aline? com certeza, Eu com tenho certeza. vivenciado isso. Vizinha que eu tomo conta, eu tenho amigas que estão sozinhas, né? Também é muito pesado, né, Aline? Essa carga Sim, que de repente você tem uma vida muito ativa e você tem que estar preso agora dentro de casa. Por mais que tenha, né, a tecnologia ao nosso favor, você conversa, mas uhum. não é a mesma coisa, né? É. Isso quem está só que vai saber mais, né? Como é E que é quem essa e atividade. uma coisa que a gente percebeu também, isso independente do núcleo familiar, tá? É que as pessoas, elas estão assim mais intensas, preocupadas com os pais. Sabe? Por exemplo, uma pessoa que está sozinha, ela está intensamente preocupada com o pai. Do tipo, não posso visitá-lo. Se meu pai ficar doente, será que eu não vou poder dar um abraço nele? Sabe, assim, vem esses medos nas cabeças das pessoas, assim, do tipo assim, caramba, será que eu vou ter chance de curtir meu pai, de curtir a minha mãe? Eu posso E falar de, por às mim, vezes, não poder é, estar cuidando por causa da distância, sim, né? É minha o que a mãe tá gente na sente. Espanha, Dani,
é angustiante, tá? A gente faz cara de paisagem, diz que tá tudo bem, banca lá, né? Tipo assim, não, tá super tranquilo, né? Mas, cara, é tenso, né? Tipo, Não, vamos contar a os gente. dias, né? De que vai passar logo, de que isso Eu tenho minha precisa mãe passar. dentro aqui de casa, né, que a gente está conseguindo cuidar, mas meus sogros estão no Rio, minha sogra não está bem. Então, Uhum, assim, o que que a gente consegue fazer à distância para cuidar, né? Então, quer dizer, meu sogro uhum. e minha sogra em casa, minha sogra não está bem. O que que eu fiz essa semana? Gente, eu tenho que arrumar uma marmitaria fit, eu tenho que dar comida, né? Porque a minha forma de doar amor, né, é através do meu Sim, trabalho, é através de alimentação. Então, eu consegui, né, e de uma forma eu consegui ajudar uma pessoa, né, próxima a mim, a desenvolver uma atividade de fornecimento de alimentação, e isso parece que acolhe um pouco o coração, não é? A gente uhum, não pode estar lá cuidando, né? Dando o carinho, a atenção, mas no momento que eu resolvi, né, uma parte desse problema de dar uma alimentação saudável, parece que acalenta um pouco, né, o coração da sim. gente saber que está fazendo. Agora você imagina, sua mãe lá na Espanha. Hoje, minha vizinha, Aline, ela tem Uhum. 80 anos, mora sozinha, então eu tento dar toda a atenção possível. Hoje à tarde, na hora do lanche, eu toquei telefone, campainha, nada. Eu falei, estranho. E daqui a pouco o filho dela me ligou. Onde que o filho dela está? Nos Estados Unidos. Dani, desculpa estar te incomodando. Eu estou tentando falar com minha mãe, não estou conseguindo. Eu falei, sim, Ai, eu meu vou fazer o Deus. seguinte, eu vou ligar agora para o porteiro, porque às vezes ela foge. Mas Uhum. imagina, é a mesma preocupação sua. Se você não conseguir falar com Sim, sua mãe, como é que fica? Né? é. A preocupação é grande, principalmente com os idosos, né? Que a gente Sim. às vezes não está perto. Né? Agora Mas, a enfim. gente percebeu um movimento dos jovens que estavam sempre muito empenhados, muito ocupados com trabalho, com rotina, com dia a dia, com atribulados, né? Lógico que sempre existiu o amor entre os filhos e os pais, né? Nesse caso. Mas aí quando desperta para o medo, parece que esse amor É mais intenso, né? ele fica mais intenso, as pessoas ficam mais preocupadas, mais interessadas. E aí, se o pai ou a mãe não dá notícia, dá taquicardia, né? Dá uma preocupaçãozinha. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido muito. Pessoas que moram longe, assim, eu tenho pacientes que têm os pais que moram em outra cidade e fica assim, nossa, meu pai tem certeza que ele está fugindo, sabe? Assim, eu tenho certeza que ele está aprontando horrores e eu não posso ir lá, sabe? Assim, é uma sensação de impotência muito Sim, de poder grande cuidar. que aumenta a ansiedade, que é de tudo isso que a gente vai falar, a gente não precisa nem falar a palavra ansiedade, tá, Dani? Porque tudo as pessoas já vão ouvir e já vão ficar pensando, meu Deus, né? Ainda bem que eu não tô assim. Ou então, caraca, essa sou eu, né? É. E aí, antes de você entrar, eu estava até conversando um pouquinho, né, com eles. A ansiedade, ela vai impactar direto na minha área, né, Aline? Sim. Porque a pessoa ansiosa, ela busca um conforto para se acalmar, e a alimentação, ela entra muito nessa ideia. Eu queria que você falasse um pouco de como que você pode ajudar, né, rapidamente, né? Não é uma consulta, cada um tem a sua necessidade, Uhum. mas de uma forma geral. Como é que as pessoas devem agir? O que elas precisam colocar nessa rotina, nessa vida, para dar uma equilibrada, né? Zerar, né? 100% ok é difícil, mas o Sim. que a Uhum. gente pode, quais são as orientações que você dá para a gente conseguir, né? Equilibrar um pouquinho essa adrenalina que fica alta, né? Como é que você É. vê esses momentos, né? Como a gente Então, vai vendo, o momento que está sendo vivido. no início da quarentena, Dani, houve um boom, inclusive aqui no Instagram, você via quase todas os stories, todas as publicações. Era como se a gente tivesse um monte de regras a seguir para não ficar entediado e nem assustado com esse momento, né?
Uma das coisas que a gente percebe hoje, que a gente está aprendendo essas coisas todo dia, a gente aprende alguma coisa nova, né? Mas uma das coisas que a Sim. gente aprendeu é a gente não tem que ter o compromisso com uma produtividade excelente, porque a gente está dentro de casa, parece que assim, é como se aqui eu tivesse que, então, assim, eu tenho que dar o meu gás total, eu tenho que produzir pra caramba. Quando você se compromete com isso, neste momento, você se compromete com a ansiedade no formato de transtorno e não no formato protetivo, porque a ansiedade ela tem uma função protetiva. Né? A gente fica ansioso porque a gente identifica que existe um perigo aí na frente. Então a gente é como se fosse se ligasse uma sirene no nosso cérebro, assim, vou ficar esperto com relação a isso. Então, o momento em que você assume um compromisso com essa hiperprodutividade, você está assumindo um compromisso também com a sua ansiedade. Então, assim, vamos reduzir essa régua, sabe? Assim, acho que a régua ela pode existir, tá? Mas ela não precisa estar num nível irreal, tá? Ela precisa estar num nível real e num nível suportável, porque assim é massacrante todo dia dentro de casa, tá? E cada família tem uma realidade completamente diferente. Tem famílias que estão numa casa confortável, que está de boa. Tem famílias que estão dentro de apartamento, que não está confortável, que fica escutando o vizinho brigar. Tem famílias que vivem num barraquinho, numa casinha muito miúda e é um monte de gente. Então, assim, cada um está vivendo uma realidade diferente. A gente precisa identificar a nossa realidade, o que eu consigo fazer dentro dessa realidade. Porque a maioria também está vivendo em home office. E aí, assim, é home office e tem barulho de criança, tem barulho do aspirador de Dos pó, equipamentos, da do casa e liquidificador. E, tudo. e tipo, né? Você está em casa, Tem que se você não adequar, está na né? A gente tem que empresa. procurar se adequando a essa realidade, né? Exato, assim, eu mesma, nos meus atendimentos, assim, eu tento ficar num espaço blindado, mas de vez em quando aparece uma criança, assim. Então, Não, gente, desculpa. o que eu acho legal, assim, parece que cada hora, por exemplo, eu tenho os dois aqui, né? Então, Uhum, o Magério está no segundo ano, a aula acaba 2h30. E o do menor começa às 2h. Então, pá, uhum, cada um num canto. Às vezes eu estou também aham, num atendimento. O marido chega e vai assistir uma aula no curso de inglês dele. Então tá cada um num canto. Se toca um aham. telefone fixo, toca uma campainha, um interfone, gente, teve um dia que foi enlouquecedor. Porque ninguém podia parar, né? Para E atender. é complicado, né? Uma realidade muito diferente, né, pra gente. Sim, sim. E que Né? aumenta a nossa ansiedade, né? E aí, eu, assim, isso eu acho que é o primeiro passo, é reduzir essa régua de produtividade. A gente precisa ter uma produção, a gente precisa estar comprometido com o trabalho, com aquilo que a gente, vamos dizer assim, se fixou para fazer antes da pandemia, tá? Mas aí a gente tem que adaptar a nossa Seguir a realidade vida, né? e É. ir vendo com uma flexibilidade, tipo assim, isso aqui não rola fazer em casa. Ou então, tipo, esse aqui rola. Aqui nesse horário não vai dar. Tipo assim, perto do horário de almoço é melhor não marcar reunião com o chefe, né? Vamos marcar só com o pessoal Mais diferente. Enfim. próximo. É. É. E uma coisa assim que eu vou vendo é, como você está falando, involuntariamente, às vezes eu tenho feito isso. É nos permitirmos, de vez em quando, não fazer um nada também, né? Ali. Uhum, sim, com Ter certeza. um ócio, Um né? De falar ócio, assim, sim, ai, mas é porque dá uma sensação assim, eu estou em casa, eu podia estar estudando, eu podia estar sim. fazendo uma arrumação na casa, eu poderia estar. Tem dia que vamos fazer nada hoje, né? Se permitir também, né? De E é cá, porque valiosíssimo isso, Dani, é valiosíssimo isso para o cérebro, inclusive, porque senão ele aumenta muito o cortisol, que é o hormônio do sim, estresse, do tipo assim, eu tenho que estar produtivo, eu tenho que estar atento, eu não posso. Tipo, parece que a gente tem que estar antenado em todas as notícias. Tem que estar com os memes que estão lançando do na dia. mão. A gente tem que É, estar, sabe assim, eu tenho que ser o primeiro a lançar isso daqui. A gente vive numa energia de competitividade, de produtividade, que faz mal pra gente. A gente precisa pisar no freio mesmo e dizer assim: hoje
não quer fazer nada. Deixa a cozinha crescer, Hoje eu né? vou comer meu Deixa brigadeiro. comer meu brigadeiro, o É, pudim. porque dá uma relaxada. E quando a gente fala assim muito da ansiedade, né? A gente pensa na serotonina, né? Você falou do Uhum, cortisol, um antagônico do outro, né? A gente precisa uhum, ter uma produção maior até da serotonina, porque muito mais do que tudo, as pessoas estão com os horários, meu modo de ver, e você vai uhum, me dando essa palhinha aí. Elas estão com os horários desregrados para acordar, para dormir, para se alimentar. Então, assim, tem gente que está acordando às 10, aí não toma café da manhã, vai direto almoçar, e não é porque está uhum, fazendo um jejum intermitente uma linha saudável, uhum, mas o pico de produção da nossa serotonina, né, o cortisol vai até às 9 da manhã, na hora que a gente acorda de 5, começa de 7 às 9, ele está com um pico no alto. De uhum. 9 ao meio-dia é o pico da produção da serotonina. Então, geralmente, o que as pessoas falam? Ai, Dani, de manhã não tenho fome, eu fico de boa, à noite eu tenho vontade de comer tudo. Claro, a sua Aham, alimentação de manhã, no horário que tem o pico de produção de serotonina, foi pobre. Se você sim, colocar os alimentos que são ricos em serotonina, né, que vão estimular a produção da serotonina, ela vai te dar um aporte para aquele horário que a produção é baixa. Você vai ficar com uma perfeito. serotonina mais alta circulante. Uhum, Então, comer a banana de manhã, colocar uma banana com aveia, colocar o cacau, né? São ingredientes simples que todo mundo pode colocar. Comer um ovinho de manhã é uhum, tranquilo para a pessoa estar utilizando. E aí, quer dizer, ela faz um aporte bacana. Quando chega no final da tarde, ela vai estar mais equilibrada, porque final da tarde, à noite, a pessoa quer comer todos os doces, todos os carboidratos possíveis. Então, se ela conseguir ter essa consciência que o horário, né, da rotina dela, isso já vai ajudar um pouco, né, a aliviar essa tensão, porque é fisiológico, né, bioquímica sim, que dentro está uhum, rolando. Aí, quer dizer, você aumenta esse cortisol, porque está estressado, você vai produzir mais, a tua produção de serotonina ela está cai, despencando porque você é. não está aproveitando o horário que ela está, né, sendo estimulada para colocar o alimento para te estimular, desgringola a vida toda, perde sono, né, vai isso muito lá na frente, não é? E aí, voltando, pegando esse teu gancho aí da pessoa que assim, uma coisa é a gente tirar um dia para não fazer nada, tá, Dani? Ou um momento para Exato. não fazer nada. Outra coisa é você se permitir a tua vida virar uma bagunça, porque você não tem tanto comprometimento com o horário, tá? E uma das coisas que fazem parte, que ajudam o cérebro a entender que a vida está tranquila, que as coisas estão bem, é você ter uma rotina. Né? As pessoas dizem, eu odeio rotina, assim, tá legal, você odiar a rotina, você pode odiar a rotina, mas você tem que colocar de vez em quando uma parada para sair da rotina, não viver sem rotina. Só em Então, rotina. então a gente precisa para o cérebro entender que a nossa vida está estável e que a gente pode progredir, que está tudo seguro, a gente precisa de ter uma rotina. E aí o ideal é você manter, principalmente para quem tem criança, tá, Dani, em fase escolar, tá? É, você precisa manter uma rotina como se a criança estivesse no horário da escola. Você tentar ir trabalhar dentro do horário que você trabalhava antes. Não deixa para executar o trabalho que você vai apresentar amanhã, não sei o que, de madrugada. Tenta executar no horário que você trabalhava normalmente. Se você trabalhava em empresa, em loja, comércio, indústria, sei lá, tenta cumprir aquele horário. Se você precisar estender como acontecia na empresa, ok. Agora, se não, tenta jogar dentro desse horário. Diferente, talvez, Dani, até mesmo da gente, que é profissional liberal, que às vezes a gente tem uma flexibilidade maior de horário, a gente joga Os para cá, joga horários. para lá, mas assim, tentando ter Mas sempre também uma assim, certa né, do seu rotina. horário que você atende, o organismo ele precisa ter uma referência, né, Aline?
de saber Uhum, que ele acorda X horas, a gente tem o nosso uhum. reloginho biológico, o nosso corpo precisa estar nessa sintonia, né? Para Eu tudo tenho três funcionar relógios bem. biológicos, Dani. Eu tenho três, tá? Para isso. Diga. Começa às 7 horas da manhã, o primeiro relógio desperta, aí tipo 7h03 mais ou menos, o segundo relógio desperta, aí o meu relógio desperta. E assim Um vamos. reloginho chamado Maria e Manu, no caso, tá? As Eu minhas tenho aqui, filhas. ó, alguns comentários, tá? Tá, As famílias estão mais unidas. sim. Meu assistente vai Nossa. passando a cola. As famílias estão ficando mais unidas. E agora eu consegui ler que parou bem aqui, a Roberta. A Roberta, para mim, é uma referência, né? Que ela tem as duas Aham. meninas, ela cozinha, ela consegue colocar as atividades das crianças, né? Sim, Desenvolve tudo. Então, é uma isso é super mãe. importante. Quando a gente olha, quando você conversa, quando eu converso com ela, quando eu desligo, falo assim, nossa, é uma energia boa. Isso também é importante para esse momento, né? A gente conversar com as pessoas que nos dão essa boa energia, que nos motivam, que nos impulsionam, que nos dão Uhum. ideias bacanas. Porque às vezes você conversa com pessoas, né? Ai, nossa, tá tudo ruim, pesa e você fica. Então, quer dizer, essa influência Contaminado, né? contamina, né? Eu tive, como todo mundo, a gente tem dias que a gente também. Uma semana que eu fiquei péssima, que eu brincava, que eu brinquei assim. Eu liguei para a padaria, pedi coisa, foi logo a segunda semana, e eu não tinha força para fazer nada. Aí quando eu parei, eu falei, gente, não mudou nada, o que, que foi? Aí eu comecei a avaliar. Nossa, eu Uhum. escutei notícia, você escuta aquilo. Como é que uma informação, algo entra no nosso cérebro, né, nesse inconsciente consciente, e a Uhum. gente começa a ficar mal. A gente não pode se Sim. permitir, a gente tem que manter a nossa energia. Olha aí, Helena, a gente tem que manter a terapeuta holística, a gente tem que manter a nossa energia num patamar, né? Porque se deixar, Numa vibração gostosa, imagino, né? eu imagino assim, vocês que estão lidando, né, com o público, que quem te procura é porque está mal, né? Está Sim. precisando daquela ajuda. Como Uhum. é que é essa carga toda pesada aí em cima? Imagina. Eu ligo, É, passo todos os Dani. meus problemas, te peço uma ajuda, e não sou só eu. Já Uhum. são 3, 4, sei lá quantos no dia. É. Como é que Às fica vezes isso? Como é que 5, 6 vocês pessoas ao equilibram? dia. É, não é fácil não, Dani. A gente também é gente, né? E aí eu brinco assim, psicólogo também dá defeito, sabe? Dá defeito aqui em cima, né? E a gente, o que que acontece? Eu tenho privilégio, eu faço parte de um grupo que eu me voluntariei a fazer acolhimento agora durante a quarentena para casais e família a partir de uma demanda da ATF, que é a Associação de Terapeutas de Família do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é um grupo, e a Abratef, né, que é a Associação Brasileira de Terapeutas de Família. É um grupo onde tem, assim, psicólogos super renomados, e esse grupo está sendo, assim, um grande ganho para mim, Dani, porque, assim, uma Que vez por bacana. semana a gente se reúne, faz uma reunião através do Zoom, e é como se fosse um grupo de Terapia, de apoio, é um vocês. grupo de apoio, de tipo, sabe, assim, cada um fala de si, como é que tá, e elas intervêm, assim, a gente se sente seguro para intervir também, assim, porque não é porque a gente está entre as grandes, né? Elas colocam a gente num lugar como se estivéssemos todos iguais. E Que assim, bacana. isso é muito gostoso, e sem contar a troca, né? Que a gente tem trocado muito material, material produzido pelas universidades do Brasil inteiro. Então, assim, eu tenho material da UERJ, tenho material da UFSC, tenho material da USP, que elas Nossa, que vão bacana, trazendo Aline. e vão compartilhando com a Está sendo gente. É bacana muito porque isso legal. é para toda a tua profissão aí, daí para frente, né? Um Sim. conteúdo E, muito e, bacana. é, e aí a gente se esvazia nesse momento, né, de colocar para fora as coisas pesadas, do tipo assim, poxa, eu hoje não tive um dia fácil, foi pesado. Né? Um dia que às vezes a gente tem que ir na rua, eu posso falar que eu sinto muito isso, né? Assim, eu vou na rua, hoje eu fui na rua, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que aconteceu foi as minhas filhas quererem vir me abraçar. Eu falei assim, não, não pode. Aí você vai tomar banho, aí tipo, já perdeu a graça, elas não querem mais vir abraçar você. Tipo assim,
Eu queria um abraço. Vem cá. Ainda bem que elas dão, né? Mas nós somos gente, a gente carrega esse peso, sim. Eu acho que a gente precisa assumir isso, que a gente também dá defeito, a gente também sente angústia, a gente também tem ansiedade, também tem os dias deprês, e a gente tem sempre que recorrer a algum lugar para poder encontrar ajuda e a válvula de escape, né? E esse é o meu Sim, lugar, esse grupo de apoio de terapeutas de família do estado do Rio de Janeiro. bacana. Ah, Você já deu uma Dani, dica importante para é, as famílias, né? O que a gente precisa fazer nesse âmbito pessoal, familiar, da gente se permitir, né? Não ficar nessa cobrança para tentar diminuir a ansiedade. E para os casais? ok. Eu Que ia hoje até eu já falar. tive várias pessoas, e nem todo mundo escreve aqui a sua pergunta, mas pelo WhatsApp, muita Aham, gente. Qual é a dica para os casais? Como você falou, estão se envolvendo em muitas atividades, estão vendo séries, estão indo para a cozinha, estão lendo. Qual é a dica para os casais nesse momento? Até porque você já relatou aqui no início que o número de divórcios está crescendo aumentou, nessa pandemia. Uhum. Então, a dica aí para os casais se manterem firmes nesse caminho de amor, de família, né, de casal. O que é É, o, importante? Manter uma rotina organizada é um ponto, tá? Isso vale para os casais também. Vale para os casais eles se entenderem, por exemplo, o momento de cada um. Porque, assim, a maioria dos casais, vamos colocar os casais que estão em produção, que estão trabalhando, precisam de ter uma certa privacidade no momento do trabalho. Então é Certo. importante que os dois atuem de forma a blindar um ao outro para que ele consiga ter uma Tem produção o adequada e respeito do horário, confortável. né, de cada um. Exatamente. Isso é uma coisa. A outra coisa que o casal precisa também é da individualidade. Sabe aquele momento que eu quero ficar só? Que eu não tô afim de papo? Só que assim, isso precisa ser expressado, tá? Então precisa ver assim, olha, eu hoje vou ficar aqui na sala vendo televisão, não vou pro quarto, vai pro quarto, você, não tô legal. Para outra pessoa entender o seguinte, olha, ele não tá bem ou ela não tá bem, e eu preciso respeitar o espaço dele, porque ele está precisando de um espaço individual. Ah, essa coisa que eu tenho visto, né? Os casais estão alimentando, como é que fala? Fermento, né? Eu tive um casal que ela falou assim, cara, eu quero que esse fermento vá para aquele lugar que fica alimentando o fermento e não vem me pegar. Eu falei assim, mas então você tem que, né, sinalizar que você está na prateleira mais nobre do que o fermento, né? Vamos lá. E aí o casal ele precisa ir sinalizando que às vezes aquele espaço que a outra pessoa tem, que ela está encontrando para fazer o pão, né? Esse espaço, a pessoa que está ali fazendo pão, ela está querendo ter um momento individual, um momento dela, não vamos deixar, sabe? Um momento em que Uhum. às vezes, não, estou querendo ver um filme de terror, de, sei lá, de psicopata, não sei o que lá, que não dá para. É o momento daquela pessoa, a gente precisa respeitar. Quero tocar o violão, tocar uma guitarra, as minhas músicas. Então, assim, respeitar os momentos de individualidade são muito importantes, tá? E isso é uma coisa que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade de cumprir, tá? A gente acha que tem alguma coisa de errado e a gente quer entender, a gente quer ajudar, e aí a gente quer ir lá e fica assim, mas o que está acontecendo? O que houve? É da natureza, né? Tá no gene, É, né? mas aí é só. Vamos deixar quietinho, deixa Natural. lá, daqui a pouquinho volta e vai ficar tudo bem. Uma outra coisa é favorecer, às vezes, um clima de como se vocês estivessem saindo de casa, indo para o restaurante, sabe? Arruma uma mesa bonita de jantar ou de Vai na almoço. varanda da Vai na casa. varanda, exatamente, vai na varanda. Vai tomar um café da manhã na cama. Sei lá, inclui momentos de romance. E momentos de romance, eles não são para ser vivido todos os dias, todos os momentos, porque senão fica um saco. Sabe, assim, as pessoas vão assim,
não quero, meu Deus do céu, me deixa, sabe? Ele fica invasivo, não perde o timer daquele do Sim. comediante que faz aquele stand-up, ele tem um timer da piada, né? O romance também tem um timer. Passou? É, passou, melou, ficou ruim. Então, tem uns momentos, mas é válido incluir alguns momentos, cada um à sua maneira, tá? Tem gente que gosta de brincadeiras, de fantasias, inclui, resgata, porque às vezes isso era uma coisa que acontecia no passado e que a rotina atrapalhou. Às vezes agora é uma oportunidade de resgatar as fantasias, as brincadeiras, que vamos resgatar um negocinho? Será que eu entro nesse trem aqui? Vamos Quebrar brincar? essa rotina, né? Exatamente, exatamente, Sai um tá? pouquinho da rotina. Então, assim, isso também é um facilitador e a cooperação mútua é muito importante, sabe? Assim, se a pessoa está sentindo que ela está trabalhando sozinha dentro de casa, é porque está havendo um desequilíbrio, tá? Então, assim, ou ela não está conseguindo ver o que o outro está fazendo, que não é justo, ela precisa ser sinalizado para que ela consiga ver. Ou então a outra pessoa tem que ser cutucada no sentido de, tipo assim, ah, não, peraí, eu me distraí, não cuidei, vou cuidar, vou te ajudar, né? Passar um pano na casa, a lavar um banheiro, eu lavo o meu banheiro, você lava o Uma, banheiro da uma sala. distribuição das tarefas Sim, domésticas, né? sim, sim. Aqui em Tá? casa até os meninos entram, entendeu? Tem que todo Que mundo ter bom. sua tarefa. Porque senão fica pesado, né? Não é porque Fica é a pesado para um mulher. só. E Aham. uma vez eu escutei, porque eu sempre coloquei meus filhos para fazerem tarefas domésticas, lavar louça, secar louça, tirar lixo do banheiro e tudo. Uhum. E uma vez uma amiga virou e falou assim: ah, mas eu não trabalho fora, então eu não coloco eles para fazer. Porque eu estou em casa, eu falei assim, mas eu não coloco para me ajudar. Eu estou colocando para eles fazerem, para eles crescerem como seres humanos Uhum. bons, né? Melhores, porque Sim, a gente faz tudo, quando cresce tem que fazer, falando, não, não faça, alguém vai fazer para mim. E nem sim. sempre a pessoa vai ter essa realidade, né? Então, eu acho que é De importante, né, a gente, cooperação, né? né? Porque eles vão Cooperação. crescendo Senso com de essa visão, comunidade, é. de saber que tem que ajudar, cuidar, né? Apesar de serem dois meninos em casa, um dia eles podem vir constituir família ou simplesmente morar sozinho. Uhum. Eles vão ter que saber fazer essas ações domésticas, né? Essas atividades domésticas. É Sim. importante. Já que está em casa, vamos botar a tarefa, vamos ensinar, né, a essas crianças a saberem fazer as coisas, lavar uma louça, arrumar a sua cama. O Sim, lixo ele não sai perfeito. sozinho da casa, né? Ele tem que ter É o alguém para rolo do retirar. papel higiênico, parece que tem uma magia, né? Que ele, puf, ele surge de novo, né? Ninguém coloca. Então, Precisa haver o senso de cooperação e o senso de comunidade, porque assim, se a família habita o mesmo espaço, todos estão compartilhando aquele espaço, é uma comunidade. Então, cada um pode contribuir de uma forma. Então, assim, a gente precisa efetivamente ensinar os filhos a participar disso, para que eles cresçam, inclusive sabendo como que se faz as coisas, né? Cada um fica assim, eu sei como que lava um banheiro, porque se, por exemplo, os seus meninos vão para a faculdade, né? Aí vão morar em república, ou então vão morar sozinhos, eles precisam saber se virar, né? muito Será que bom. eles vão ter ajudante? Alguém Ou eles vão. escreveu aqui, olha, trabalho em equipe. Isso vai Sim, desenvolver trabalho em até equipe. a área profissional deles, né? Que Sim. eles vão Uhum. saber lidar com tudo, né? Não só Uhum. nesse momento. Esse momento é o trabalho de equipe de família. Mas Uhum. conforme ele vai tendo essa visão, eles crescem nesse ensinamento. Na hora que eles estiverem trabalhando numa empresa ou sozinhos, né? Serem autônomos, profissionais liberais, dá uma outra visão, né? É o Uhum. momento da gente, eu acho assim, a gente parar, né, e ver quantas coisas boas que a gente pode extrair dessa fase que está sendo desenhada como uma crise, só coisas ruins, mas a gente tem que buscar, né, Aline? Sim. E até, Essa Dani, mente. eu queria colocar para você, eu sei que não está dentro dessa questão dos casais, mas era uma coisa importante que é para as pessoas saberem que assim, elas não estão sozinhas.
cada um está dentro de casa e as pessoas elas estão com um sentimento, com as sensações parecidas. É um coletivo, né? E dentro desse grupo que eu falei para você que eu faço parte, a gente percebeu que existe uma onda. A gente não pode nem chamar de ciclo porque não se fechou, tá? Mas é uma onda, né? Que no início da quarentena foi um boom da ansiedade, né? Onde todo mundo estava muito ansioso, que é aquilo que a gente começou a falar de fazer, de ser produtivo e tal. Mas assim, além disso, existia uma ansiedade do desespero mesmo, das pessoas começarem a ter crise de pânico, a falar que não iam suportar, a ter problemas com transtornos mesmos de ansiedade. Pessoas que não têm transtorno de ansiedade apresentaram sintomas severos da ansiedade. Depois, passaram-se uns 10 dias, mais ou menos, essa curva começou a descer e as coisas começaram a se acomodar. As pessoas começaram a se encaixar, a encontrar uma rotina, né, a determinar um estilo de vida dentro desse momento. Cenário, Desse cenário, mas ainda assim com um pouco de ansiedade. O sentimento de generosidade, de compaixão veio muito à flora nesse momento. Foi onde começaram um monte de campanhas, porque as pessoas começaram a ficar efetivamente preocupadas com a economia, com pessoas que iam perder o emprego, que iam perder renda. Então, assim, esse sentimento de compaixão, de generosidade, de produzir coisas para alguém, veio e também ajudou essa ansiedade a ficar aliviada, tá? Presente. Bom, só que aí a gente percebeu que da semana passada para cá, a gente percebeu uma energia mais densa, vamos dizer assim, na atmosfera. As pessoas mais depressivas, menos dispostas, sabe? Assim, aí, ao invés de ter aquela característica da ansiedade, começou a ter a característica da depressão, da pessoa se sentir incapaz, questionar a própria competência profissional, até mesmo crianças... Desânimo, né? Desânimo abate. As crianças, elas são muito reflexo do que os adultos da casa estão vivendo. Então, assim, no início, eu tive muita gente que caiu a relação sexual dos pais porque as crianças estavam indo dormir com os pais. Porque as crianças estavam ansiosas, eram crianças que já não dormiam mais na cama dos pais e as crianças começaram a ir dormir com os pais. É reflexo da ansiedade. Por que ela está precisando desse apego nesse momento? Não que não seja para dar, eu acho que é para dar. Forte. E aí agora as crianças também estão apresentando sintomas depressivos, assim, a vontade de não comer, sabe, assim, de não se alimentar de forma adequada, vontade de não ficar acordado, de não brincar, sabe, assim, as crianças também estão apresentando os sintomas da depressão. E os adultos que estão nesse sentimento de tipo assim, cara, já tô cansado, será que isso não vai acabar nunca? Essa semana eu ouvi isso de quase todos os meus pacientes. Tipo assim, quando é que isso vai acabar? O que está me dando desânimo é não saber a incerteza sabe? de quando que vai, né, poder voltar ao normal. De você não saber como é que vai ser o seu amanhã, literalmente, porque não depende só de você, né? Sim, isso choca muito. Isso, alimentação, a gente precisa reforçar mais do que nunca nesse momento, para dar energia, né? O alimento, ele entra como fonte de energia, é o combustível que precisa. Não só um alimento adequado, né? E um alimento adequado, né, exatamente. Dani? Porque, às vezes, aí, assim, as crianças estão procurando mais alimentos... mais industrializados, né? Mais processados. O que é fácil, né, Aline? É o carboidrato. É o que dá aquela sensação rápida, como que eu vou te dizer, do relaxamento. Porque para esse triptofano que está no alimento, o aminoácido, tá? Ele ser transformado em serotonina, tá? Ele precisa, para ele ser absorvido, vamos colocar assim, para ele chegar no cérebro, para ele entrar, ele precisa ter um acompanhante, que é o carboidrato. Só
que o mais rápido é o açúcar, né? Mas a gente tem que Uhum. saber que existem carboidratos bons que a gente pode estar colocando para facilitar essa ajuda. Então, usar e abusar de frutas, verduras, legumes, das fibras. Então, às vezes você Uhum. pensa, aveia é uma coisa que todo mundo tem em casa, ou é um farelo de aveia, ou é aveia em flocos. Então, são coisas que a gente pode estar colocando. Para quem está sem energia, a maca peruana, ela entra aí como um alimento que todo mundo fala, nossa, é afrodisíaco. Ele é, Aham. por quê? Porque ele dá energia para todas as suas funções. Então, quer dizer, ele vai te despertar para o interesse sexual? Também, porque ele está te dando energia. Então, Uhum. ai, mas é horrível, né, Dani? Bota numa vitamina, bate com banana e aveia, olha só. Isso dá um ânimo. Às Disfarça vezes com outros sabores, né? tem que. Aí é aquela criatividade de quem está indo para a cozinha criar pão, fazer isso, Uhum. colocar os ingredientes certos para dar essa disposição também, para equilibrar esse organismo a funcionar de forma, né, a respeitar como é que eu vou falar? A produção desses hormônios, desses neurotransmissores vão ser estimulados pela nossa Uhum. alimentação, pelos horários que a gente vai estar fazendo, né? Uhum. Acordar, dormir, se alimentar, em que horário que eu tenho que fazer cada uma dessas refeições, o que eu tenho que comer em cada uma das refeições para me dar energia, disposição, não é? Além do Sim. nosso tempo vai apertando, nós já estamos Olha, indo para já? 50 minutos, a gente nem Caraca. sente, né? Então, assim, eu queria que você, se alguém quiser fazer mais perguntas, foram as que a gente respondeu, né? As pessoas que moram sozinhas. Teve gente que falou que realmente a violência doméstica fica evidenciada nessa pandemia. As famílias estão mais unidas, a gente precisa vibrar na energia do amor. Então, as Uhum. pessoas estão bem sintonizadas com tudo isso. O que você dá de dica para as pessoas que estão aqui te ouvindo? Como que a gente pode estar equilibrando ainda mais a ansiedade? Como que a gente vai equilibrar a depressão? Como é que a gente coloca energia para sair desse marasmo? Ou é 8 ou 80, né? Ou a gente está É. muito pilhada, ou a Ou gente então, essa, afunda muito. essa bateria acabou, né? Assim, a pilha É, gastou tudo no início e foi baixando, 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 e agora. Só que não acabou, a gente está vivo, né? Então, assim, isso é o fundamental. Eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar é o seguinte: lá, quando a gente olha lá para a China, a gente olha que eles tiveram um ciclo, teve início, meio e fim. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê que a Europa teve início, meio, ainda não acabou, mas eles estão evoluindo, tá? E aí, quando a gente olha para o lado de cada América, a gente tá atrasado nisso. Só que eu acredito que isso foi uma sorte, inclusive, tá, Dani? Porque a gente pôde assistir o que os outros viveram e tirar aprendizado disso para a gente poder fazer diferente, né? se colocar de uma forma já antecipada e com soluções, tá? Aí a gente perceber que as coisas, que esses ciclos têm início, meio e fim, uma hora vai acabar. A gente tem que ter essa assim, a gente não sabe quando vai acabar, porque a gente também tem uma demanda de ter controle sobre as coisas. A gente não, tira o controle da mão, a gente não precisa ter o controle. Vamos aceitar que a gente não tem o controle. A aceitação não quer dizer acomodação, do sentido assim, a minha vida é assim, serei sempre assim. Não é isso, não. Aceitar eu sou impotente diante dessa situação. Eu não tenho o que eu possa fazer diferente. Então eu preciso aceitar isso. Tá? Então, quando eu aceito a minha impotência, eu vou lidar com a minha realidade, eu vou lidar com as coisas que eu tenho, e aí eu consigo é, administrar melhor, eu consigo trazer fluidez para a minha vida, porque se eu não aceitar, eu vou ficar empacado, né? E aí, se eu fico empacado, eu fico brigando com o vento, né? Porque não tem nem ninguém para brigar, a gente fica brigando com o vento, ou então vai brigar com o marido, vai brigar com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, e aí também não é legal. Então, Descompensa, assim, né? vamos aceitar que é uma circunstância que ninguém gostaria de estar vivendo, né? Esses dias a minha filha falou assim: ai, eu estou com raiva do prefeito,
porque o prefeito... Gente, a minha filha tem 7 anos, Isso tá? que eu ia falar, fala a idade da princesa, da Ela figurinha. tem 7 anos. Ela está com raiva do prefeito, porque o prefeito não deixa a gente sair. Eu falei assim, filha, mas o prefeito, ele deve estar muito mais aborrecido do que a gente, porque ele está com Responsabilidade. uma responsabilidade, um problema, uma batata quente na mão dele, e tá todo mundo, tipo assim, seguindo, né, o que ele está coordenando, e a gente está tendo que seguir. Então, não vamos ficar com raiva do governante, não. Vamos aceitar a situação e vamos lidar com a nossa realidade, com aquilo que a gente está, com aquilo que a gente está efetivamente vivendo, né? Você tem que fazer tarefa com as crianças. Não adianta a gente Tem ficar xingando a escola. Vamos fazer tarefa com as crianças, né? Se tem condição. que Olha, cozinhar, a Helena colocou aqui um pensamento, tá? uhum. Uma pergunta que deve ser feita nesse momento. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Ótimo. Eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta super valiosa e é uma pergunta íntima, tá? Que as respostas, elas são íntimas também, porque eu acho que Sim. cada um vai ter uma resposta, mas a partir de uma reflexão, porque eu acho que vale, tá? Você parar para pensar assim, o que que eu estou aprendendo com isso? Por que que a gente está passando por isso? Eu acho que é super válido também essa reflexão. Muito bom. Obrigada, Helena. É tanta coisa que a gente aprende, né? Em momentos de crise a gente aprende tudo, né? Olha essa situação toda que a gente está vivenciando. A gente está aprendendo a ser mais unidos, a gente está aprendendo a cuidar mais do próximo, né? Que está tão próximo, literalmente, Sim. né? No sentido mais amplo da palavra. As pessoas que são importantes, a gente está conectados nesse momento e a gente sente isso, né, Aline? Uhum. Às vezes ocorre aquele distanciamento, e isso eu aprendi até com a Helena. Às vezes a gente está em frequências vibracionais diferentes. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente está sintonizado. Às vezes entrou uma pessoa que não se conectou, e tudo bem, Uhum. né? Uhum. Mas a gente vai aprendendo quem são as pessoas que a gente quer ter por perto, não é? Porque Sim. nessa hora ela está trazendo coisas boas, a gente está. Eu estou vendo, pelo menos assim, estou colocando até como meu aprendizado. Eu estou vendo pessoas que eu estou tão conectadas nesse momento, que estão sendo úteis, estão entrando na minha vida de uma forma que eu falo, caramba, que bacana. E às vezes Uhum. algumas que eram próximas, nesse momento não estão tão próximas. Porque Uhum. a crise, ou ela nos aproxima, ou ela nos afasta. Né? Porque como que a gente está sintonizado? Como é que a gente está encarando, né? Eu encaro esse momento de uma forma e você de outra. Então, né? Vem questão política, vem questão Sim. religiosa, tudo. Mas eu acho que o amor, como a Eliane colocou aqui, a gente tem que vibrar nessa frequência do amor. Quem está na mesma frequência de amor, Uhum. a gente vai levando isso de uma forma muito bacana, né? Tem mais Sim. perguntas Eu chegando. Né? Cadê? só, eu só vou colocar uma questão, Dani, que eu também me sinto responsável, que às vezes algumas pessoas, por terem a depressão, gente, é uma doença muito, muito dolorida e ela pode até matar, né? Então, assim, e às vezes a depressão afasta aquela pessoa dos amigos, afasta de pessoas de quem ela ama, porque ela está num processo de depressão. Tá? Então, assim, se você tiver algum sinal de que um amigo seu possa estar afastado de você porque ele está deprimido, vale a pena uma mensagem de WhatsApp. Se tiver a chance, ainda mais porque eu brinco, né? Assim, hoje em dia, telefonema é declaração de amor, né? Então, assim, às vezes uma ligaçãozinha assim, olha, eu tô achando que É você tá muito importante, né? apagadinho. Tô achando que você tá muito apagadinho, tá tudo bem com você, você tá precisando de alguma coisa? Eu acho que, gente, isso é Sensibilidade. muito valioso. É muito valioso, tá? É ter essa sensibilidade. Aline, ficaríamos Diga. aqui horas, né? Sem sentir o tempo passar, né? Vocês estão Nem gostando, sei. pessoal? Olha,
Marisa, nunca vai ter outra oportunidade de ser mais verdadeiro em casa com os filhos e com o próximo, exatamente. Do que a gente está falando, Perfeito. né? Momento único. Muitíssimo obrigada pela Já sua acabou? presença. Então, a gente tem, daqui a pouco começa a contagem aqui, então Ah, é? conseguimos cumprir o tempo, conseguimos Tá falar, ó, joia. 28 restantes. Vamos fazer uma foto, pessoal? Como que a gente faz uma foto? Olha, eu não sei Quem vai fazer fazer nada a foto aí disso. pra gente? 19 minutos restantes. Muitíssimo obrigada. Tenho certeza que as pessoas vão estar com conteúdo aí para se equilibrar emocionalmente demais. Muitíssimo obrigada. Deus te abençoe, te ilumine essa mente, te proteja.